Olá, turma. Hoje a gente vai falar como são formados os relevos, quais são as ações que transformam nessas paisagens que a gente vê, tá? Durante as nossas viagens ou até mesmo quando a gente vai visitar um parente no interior. E durante as estradas a gente vê várias formações diferentes de relevo, tá? Então a primeira delas é como esses relevos são formados, quais são os elementos que provocam essas transformações. Então, essa é a nossa aula de hoje. Então, ó, a primeira delas são as ações dos elementos naturais nas formas de relevo, tá? Então, o relevo ele pode ser transformado pela ação de diferentes elementos naturais. E o que são esses elementos naturais? O vento, a água, os animais podem sim modificar, né, essas paisagens. As raízes das plantas também podem provocar mudanças na estrutura do solo e aí, ó, provocando uma modificação nos relevos, certo? Outro elemento natural são as ações das geleiras, aqueles icebergs, né, que tem em locais abaixo de zero, eles também podem apresentar e modificar as formas do relevo, tá? Então, a primeira imagem que nós temos aí, ó, é de uma formação rochosa, tá? Isso é encontrado, gente, no Parque Nacional da Serra da Capivara, no Piauí, tá? Que ação foi essa aí, sofrida para apresentar esse tipo de formação do relevo? Foi a ação dos ventos, tá? Então, gente, a ação dos ventos também podem provocar isso? Pode. E em grande parte desses casos, na formação de relevo, o vento ele modifica principalmente as regiões litorâneas, aquelas formadas em dunas, tá? Que a gente chama de montanhas que se movimentam, tá? Então essas dunas, gente, elas vão se movimentando por causa das ações dos ventos, tá? No deserto do Saara, por exemplo, só tem areia, né? Então são pequenas rochas pequenininhas, areia, gente, são pequenas pedras, né? Que conseguem ser levadas pelos ventos. E aí, ó, o deserto do Saara ele pode apresentar vários tipos de paisagem, porque essas dunas de areias ficam se movimentando por causa da ação dos ventos, tá? Então, gente, nas regiões litorâneas, regiões de praia, as dunas do Maranhão, do litoral maranhense, tá? Apresentam grandes concentrações de areia. E quando o vento sopra, ele desloca todas essas dunas de um lugar para o outro, tá? Então, gente, essa formação de relevo também acontece nas regiões litorâneas ou em áreas de deserto, tá? Então, nós temos aí, ó, outro tipo de formação de relevo, tá? Você tem aí a imagem do Grand Canyon, tá? Isso é encontrado em uma região dos Estados Unidos, tá? E aqui no Brasil nós também temos o nosso cânion, que é formado pelo Rio São Francisco, tá? Então aquele rio, ó, percorre aquelas rochas e, ó, durante a passagem dos rios, por muitos e muitos anos, sempre passando por ali pelas correntezas, eles vão modulando, tá? Essas rochas, certo, gente? Então vamos lá falar um pouquinho mais sobre esses elementos. Já falamos das ações dos ventos. Então essa ação dos ventos, gente, ele não se limita somente nas áreas, né, de regiões litorâneas. Também ocasiona nas partes desérticas. Não só nessas pequenas partículas que formam as areias, mas também nas rochas. A gente está vendo aí, ó, nessa primeira imagem, tá, do Piauí. Esse furozinho aí, ó, na rocha, isso é ocasionado por causa dos ventos. Então, durante o deslocamento desse vento, o vento leva com ele várias poeiras. E quando essas poeiras vão batendo nas paredes, nas rochas, elas vão perfurando. Junto com ele, a ação da chuva, grandes temperaturas, baixas temperaturas, também podem influenciar na formação desses relevos. Outra ação que eu também citei aqui no começo do vídeo foi a ação das geleiras, tá? Como é que essas geleiras conseguem interferir, tá, na formação do relevo? Primeiro a gente tem que saber o que é uma geleira, tá? Então, gente, geleira é uma enorme massa de gelo que é originada devido a baixas temperaturas em determinados locais. Então, em razão dessa característica, a ocorrência da precipitação de neve,
né, é superior ao derretimento do gelo. É por isso que fica aqueles acúmulos de gelo nos locais, tá? Então, as montanhas, né, que nós conhecemos aí, aquelas montanhas bem elevadas, são lugares propícios para acumular esses gelos. Por quê? Porque lá em cima, ó, as baixas temperaturas é muito alta, tá? Então, por causa disso, a irradiação solar naquele ponto é muito baixa por causa da formação das nuvens, que aí, ó, bloqueia um pouco da passagem dos raios solares. Então, não tem temperatura suficiente para poder aquecer. Então, a temperatura fica baixa e há a formação de neves e o acúmulo dessas neves no pico das montanhas formam as geleiras, tá? Então, essa neve, essas geleiras que são acumuladas no topo das montanhas, tá? Elas vão se tornando muito pesadas e podem acarretar em quê? Em avalanches, tá? Então, em muitos filmes que você vê aí, ó, qualquer zoadinha, qualquer estouro, qualquer mexidinha que altere, né, naquela parte de neve, ela vai ocorrer as avalanches, que vão se deslizar e transportar, junto com o gelo, alguns pedaços de rocha, porque o acúmulo dessa neve nas montanhas é muito grande e é muito pesada. Então, nenhuma rocha consegue segurar tanto gelo assim. Então, quando ocorrem essas avalanches, ó, as rochas vão junto. No caso da ação da água que a gente está vendo aí, ó, do cânion formado pelo nosso Rio São Francisco, nos Estados Unidos também tem esse tipo de característica, né? Local onde o rio passa e aquelas montanhazinhas todas desenhadas de acordo com o contorno dos rios, dos mares e dos lagos, tá, gente? Então, a água também é um fator, é um elemento natural que ajuda na formação do gelo, ou do relevo. Então, como é que acontece? A ação dessas águas nas rochas, tá, vai acontecer o quê? Um pequeno desgaste. E no momento que ela vai passando, ela vai limpando, né? E vai tocando nessas rochas. E aí, ó, vai ocasionando o quê? O transporte e a deposição desses sedimentos, que são pequenos pedacinhos de pedras, tá? E vão provocando a alteração da formação do relevo. Porque à medida que a água vai passando, ela vai, ó, raspando mais a parede dessas rochas e vai tirando um pouquinho, né? Aquele velho ditado: a água tanto bate na rocha que fura. É a mesma coisa que acontece, tá? Então, isso é verdade. Então, a água ela vai passando por esse local, ela vai transportando e depositando todo esse material de sedimentos e vai provocar uma alteração nas formas do relevo que já existem naquele local. E aí vai contribuir com a formação de uma nova estrutura, tá? Dando essa forma que a gente conhece aí, que está na imagem de vocês, do Rio São Francisco, tá? Então, ó, essa água vai passando e vai modificando. É o que a gente chama de erosão, tá? Na parte da agricultura também ocorre isso, tá? Mas eu vou explicar mais lá na frente que isso não é um elemento natural para a formação do relevo, e sim a ação do homem que pode provocar também a formação de novas estruturas no relevo. Então, voltando aqui para a água da chuva, tá? Não só dos mares, dos rios e lagos, mas a água da chuva também pode provocar uma nova estrutura na formação de relevo. E ela, gente, a água da chuva é um principal agente dessa transformação de relevo e de rocha. Por quê? Por causa do escoamento das águas nas montanhas. Então, quando chove muito, né, e essa água vai sendo depositada em locais rochosos, né, essa água vai elevando e vai provocando pequenas erosões nas rochas. E isso, tá, vai o quê? Acaba ocorrendo deslizamento. Por que muitas vezes em floresta não ocorre um deslizamento tão grande como ocorre nas cidades? Eu vou explicar o motivo. Primeiro, por causa da proteção das raízes, tá, dos vegetais que ficam presas no solo. Então, isso dificulta com que haja um desmoronamento nas florestas, tá? Então, quando ocorre esse tipo de erosão na floresta, é muito pouco, a não ser que essa chuva caia, né, de forma torrencial e direto. Então, gente,
as raízes das plantas também ajudam e muito na formação dessa estrutura, né? Então, há pouco deslizamento, há poucas erosões, por quê? As raízes das plantas ajudam. Ou podem também danificar o local. Quando as árvores têm as suas raízes e elas vão procurar os alimentos, ela acaba destruindo a superfície desses relevos. E aí, provoca sim um deslizamento. Quem nunca viu um pequeno matinho já formando quando a pedra está muito úmida e fica aquelas pequenas plantinhas verdes ao redor das rochas, tá? Então, gente, essas plantas são chamadas de briófita, só por curiosidade. E essas briófitas produzem na sua raiz uma substância que começa a corroer essas rochas. Então, com muitos e muitos anos, essas briófitas ali se alimentando, tá, dos nutrientes que são retirados dessas rochas, essa rocha acaba destruindo, tá, e se desfazendo e provoca uma nova forma, uma nova estrutura do relevo, dando o surgimento do solo, tá? Então, olha aí como esses elementos naturais podem modificar os relevos, tá? Então, gente, isso é chamado de fenômenos da natureza, que podem provocar formas diversas nas rochas e nos relevos. É por isso que em cada local existem paisagens diferentes, porque ações desses elementos naturais, como o vento, a água da chuva, a água dos mares, dos lagos, os próprios animais, né, e os vegetais, podem provocar uma modificação na estrutura do relevo. Então, são chamados de fenômenos da natureza. Outra ação, né, que não é natural, mas também provoca uma mudança na sua estrutura, tá? Essas ações, gente, são provocadas pelo ser humano. Então, o ser humano também transforma o relevo de diversas maneiras, tá? Para quê? Principalmente para atender às suas necessidades, como se locomover de um local para outro. Então, ele tem que abrir, né, caminhos com estradas e, por conta disso, acaba destruindo e remodelando aquela paisagem, né? Então, nós temos aí, algumas modificações. Não só na zona urbana pode ocorrer essas ações de transformar o relevo, mas também nas zonas rurais, e a gente vai ver cada uma delas. Então, nas cidades e nas zonas rurais, também é possível encontrar esses tipos de relevo que são transformados, que sofrem alteração causada pelos seres humanos, tá? Então, quais são os exemplos que a gente pode dar? Quais são as ações do homem que pode modificar as estruturas nas formas do relevo? Através de construções de represas, tá? Aterros, túneis, estradas, tá? Atividades econômicas das zonas rurais, tá? Como agricultura, pecuária, extrativismo. Também temos dentro das cidades as construções de casas, prédios, ruas, pavimentos. Então, tudo isso pode sim modificar, né, as estruturas do relevo. Então, vamos ver cada uma delas. Você tem uma imagem aí no módulo de vocês, e essa que está no vídeo, tá? A imagem de construções de estradas e túneis, para que as pessoas possam se locomover de um local para o outro. Então, gente, para atender a necessidade de uma sociedade em estar se locomovendo de uma cidade para o outro, o ser humano constrói, tá, rodovias, que são estradas, ruas, e túneis. E aí acaba transformando um relevo em uma estrutura totalmente diferente daquela que já existia no local, tá? Outra parte, né, que o ser humano também pode modificar o relevo é das atividades econômicas que a gente encontra lá, na zona rural. Então, nós temos aí, tá, uma imagem no livro de vocês sobre a extração de minerais. Então, para a gente extrair os minerais, para a gente ter prata, ouro, mercúrio, cobre, tudo isso, o ser humano faz essa ação, essa atividade econômica, tá, que a gente já viu lá em geografia, o extrativismo mineral, tá? Então, eles tiram das rochas todos esses elementos que eu citei aqui,
para a gente estar, né, comercializando na zona urbana. Então, é uma modificação na estrutura natural do relevo? É, tá? Então, gente, o ser humano ele também modifica esse relevo para as suas atividades econômicas. Na agricultura, para fazer qualquer tipo de plantação, ele tem que fazer o quê? Tirar toda a parte da floresta, deixar o campo limpo para fazer a sua plantação. Na pecuária, o gado precisa passear, então eles vão desmatar uma parte da floresta para o gado fazer, ó, a sua pastagem. E quando o gado está pastando, ó, passeando pelo mato, eles vão pisando nas gramas com tanta força que o solo acaba compactando. Então, as pessoas têm que ficar, ó, sempre irrigando para que aquele solo não fique seco e endurecido e acabe, ó, rachando, provocando e aumentando o desgaste do solo. E o extrativismo mineral e vegetal, tá? Todos dois aí, ó, modificam as formas de relevo. Essas ações, gente, não são ações naturais, tá? São chamados de ações humanas, tá? Ou fenômenos antrópicos, tá? Então, essas ações, gente, não são provocadas pelos elementos naturais, e sim são provocados pela ação do homem. Muitas vezes, gente, essas ações do homem podem ocasionar impactos negativos. O que são esses impactos negativos? Tá? Desmoronamento de terra, tá? Alagamento por causa das chuvas, porque não tem para onde escoar. Então, muitas ruas acabam ficando alagadas por causa da pavimentação, né? Não tem um escoamento, porque o chão, ó, ficou compactado por causa do cimento, né? E aí as pessoas começam a jogar lixo de forma desordenada, né, nas ruas, né? E durante a chuva, ó, esse lixo é carregado pelas águas da chuva e acaba entupindo bueiros, né, aumentando mais ainda a sujeira. Então, tudo isso é ocasionado por causa dessas ações dos homens que fazem de forma inadequada. Então, gente, essas modificações que o próprio ser humano faz no relevo acaba sendo inadequada e acaba causando esses prejuízos que eu citei aí para muita gente na sociedade, né? Então tem muita gente aí que fica sem moradia. Por quê? A maioria delas fazem e constroem as suas casas em encostas de morro. Foi o que eu disse lá no comecinho do vídeo, que o vegetal também ajuda na formação do relevo e suas raízes conseguem segurar o máximo que pode dessas terras. Quando as pessoas, os seres humanos, né, retiram essa vegetação dos morros para construir casa, o solo embaixo não tem como ficar seguro. E aí, ó, quando ocorrem as chuvas, essa água fica infiltrando no solo e acaba ocorrendo o quê? O deslizamento. Tá? Então, deixa eu ver se você tem uma imagem sobre o deslizamento. Quando você retira, ó, essa vegetação dos morros, né, ocasiona essas chuvas, então a água fica infiltrando aí, ó, dentro do solo e fica encharcado. Então o solo começa a ficar um pouco mole e aí não aguenta segurar porque não tem raiz das plantas para fixar o solo. E aí ocasiona isso aí, tá? Então, ó, são impróprias para se construir casas, né? Porque apresentam esse risco de deslizamento que a gente vê sempre nos jornais quando tem época de chuva. Então, muitas vezes, gente, esses locais são ocupados por pessoas e são construídas por pessoas que não têm condições econômicas para morar em outras áreas. Tá? Então, geralmente acontece esse deslizamento de terra e os moradores desse lugar sofrem uma grande perda, né? Uma grande perda de materiais. Perde suas casas, seus móveis, né? Seus alimentos, suas roupas, né? Então, fica tudo soterrado. Então, esses deslizamentos podem muitas vezes provocar até mesmo a morte das pessoas, que também, né, ficaram soterradas, porque muitas vezes pode ocorrer isso durante a noite, quando a pessoa está dormindo, né? Então, o que acontece com essas tragédias? Quando acontecem essas tragédias, as ações solidárias. Então, ó, tudo isso
envolve um carinho e uma simpatia para que as pessoas possam ajudar as outras que perderam todos esses, né, todos esses materiais. Então, essas ações solidárias ajudam muito, tá, as pessoas que perderam todos os seus imóveis, todos os seus bens. Então, uma ação solidária para doação de alimentos, de roupa, de agasalho, de colchões, água, né? Então, tudo isso pode ajudar a minimizar, tá? A diminuir esse tipo de impacto negativo. Então, você tem aí, gente, ó, uma atividade no livro da página 298 e 299. Tá? Durante a aula, printa a foto, bate foto da atividade feita e manda no grupo da escola.